Olá pessoal, meu nome é Anderson Amarão. Nosso amado e querido pastor Fábio lançou o desafio de gravar um vídeo e pudesse compartilhar com vocês uma meditação na Palavra de Deus, algo que viesse do coração de Deus para abençoá-los. E eu espero que eu consiga cumprir essa missão direitinho e vocês sejam tão abençoados quanto eu fui. Nós vamos fazer isso à luz de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. É uma passagem bastante conhecida pela maioria de vocês, se não por todos. É um clássico do Novo Testamento, narrado tanto por Mateus, como por Marcos e por Lucas. Por isso eu sugiro que você faça a leitura também em paralelo com Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Que aí você vai ter uma visão panorâmica dessa narrativa. E não só isso, você também vai ser edificado e também isso vai servir para que você possa explorar ainda mais o texto e aprenda muito mais com isso. Se você puder fazer uso de um comentário, de uma Bíblia de estudo, isso também vai contribuir bastante, tá bom? O texto diz assim: Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Viu? Disse para vocês que era um texto clássico, muito conhecido. E o título que a Sociedade Bíblica destacou para essa narrativa é que Jesus acalma a tempestade. Mas o fato é que o texto é muito mais abrangente, ele tem implicações aqui muito maiores do que apenas Jesus ter acalmado uma tempestade. Nesse relato de Mateus, tanto como Marcos e Lucas, os discípulos estavam em Cafarnaum e entraram num barco com Jesus com destino a Gadara. E eles fizeram uma travessia que marcou profundamente o discipulado deles. Uma forte tempestade se levantou de maneira repentina e de forma tão agressiva ao ponto de levá-los ao desespero. E pelo relato das três narrativas você percebe que eles chegaram ao perigo de morte mesmo. Lucas relata que eles estavam em perigo e era perigo de morte mesmo. A impressão que dá lendo isso é que os discípulos estavam realmente numa situação de desespero porque aquela embarcação parecia estar naufragando. E a tempestade mexeu com toda a estrutura deles. Mas essa tempestade também, ela serviu para revelar a qualidade da fé desses discípulos. Tanto é que no relato de Mateus, a fé que é apresentada pelos discípulos no meio da tempestade é uma fé pequena. Marcos relata que a fé deles era uma fé tímida. Já Lucas diz que eles não demonstraram nenhum tipo de fé no meio daquela tempestade. Ou seja, eles demonstraram no meio daquele caos incredulidade. Embora eles estivessem desesperados e tenham recorrido a Jesus pedindo por socorro, é importante a gente notar que a incredulidade deles e o pedido deles por socorro foi regado de muito insulto e questionamento em relação ao mestre. Se você observar os três relatos, você vai perceber que o tom com que eles se aproximaram de Cristo foi um tom de questionamento e desespero. É como se eles estivessem recorrendo a Jesus, mas inconformados com o fato de que eles estavam naufragando no meio de uma forte tempestade e Jesus dormindo tranquilamente sobre a popa de um barco, sobre um travesseiro. Isso é surpreendente, é algo que realmente deve chamar a nossa atenção. Esse foi o desespero e o incômodo dos discípulos ao recorrer a Cristo. E no relato de Marcos isso fica muito claro, porque como eles chegam a Cristo com desespero, eles dizem: Mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, em outras palavras, os discípulos estavam dizendo assim: Mestre, nós estamos aqui naufragando e o Senhor está aí dormindo. Como pode o Senhor continuar desta maneira? Faça alguma coisa.
para nos salvar. O Senhor não se importa com isso? Não se importa com a vida? Não se importa com a gente? Não se importa com o que está acontecendo? Nos salve, faça alguma coisa. Esse questionamento dos discípulos para com Jesus, que estava dormindo, o fez despertar do sono. E isso nos mostra algo interessante. A tempestade abalou os discípulos, mas a tempestade não foi capaz de abalar Cristo. E aquela embarcação que parecia estar naufragando também revelou que não era só a embarcação que naufragava, mas a fé dos discípulos também. E ao despertar do sono, Jesus, ele toma 3 atitudes importantes aqui, indispensáveis, que vale a gente destacar. E a primeira delas é que Jesus repreende os seus discípulos por causa da incredulidade deles. Em segundo lugar, Jesus ele salva os discípulos de maneira misericordiosa, apesar de toda aquela demonstração de incredulidade por parte deles. E em terceiro lugar, ele repreende a fúria da tempestade de maneira miraculosa. E o resultado disso foi extraordinário, porque ao repreender aquela tempestade, houve calmaria no mar, calmaria no coração dos discípulos, e isso causou uma certa curiosidade em conhecer mais a pessoa que estava dormindo naquele barco. Não é à toa que eles, admirados com aquela situação extraordinária em que Jesus repreende a fúria do mar, da tempestade, eles dizem: quem é este homem? Em outras versões, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma pergunta muito convidativa. E foi convidativa também para os destinatários originais. E a resposta para essa pergunta, ela ocorre, pelo menos no relato de Mateus, lá no capítulo 27, na crucificação de Cristo, quando ele morre, e há um terremoto imenso que abala toda a estrutura da terra, e ali aos pés da cruz há um centurião e outros homens que acompanhavam aquela cena, e eles exclamam em alto bom som, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece realmente o Filho de Deus? Eu não estou fazendo uma pergunta se você conhece algo sobre Jesus, se você tem informações sobre ele. A pergunta é se você realmente o conhece de maneira pessoal e íntima, porque pelo que parece, nesses relatos, os discípulos estavam na companhia de Jesus naquela embarcação, mas ainda não o conheciam de fato. Está aí o motivo pelo qual a fé deles parecia naufragar. E vale destacar aqui também 2 aspectos importantes, se nós queremos conhecer ainda mais sobre Cristo, a pessoa que estava naquele barco com os discípulos. Existem 2 aspectos importantes aqui que falam acerca da sua natureza. Em primeiro lugar, naquela embarcação, Jesus revelou a sua natureza humana. Jesus, como homem, ele sentiu fome, sede, se alegrou, se entristeceu, inclusive até chorou no velório de Lázaro. E a gente conhece muito bem, está no capítulo 11 do Evangelho de João. Aqui Jesus mostra cansaço, e por isso ele estava dormindo. Ele estava muito exausto, ele vinha de uma maratona intensa de ensinamento, de pregação, curando, inclusive dando atenção para várias pessoas, uma multidão que o cercava e precisava de ajuda, precisava de atenção, precisava de socorro. E Jesus ele não estava imune ao cansaço, mas o cansaço dele também revela a sua calma interior, o que falta muitas vezes nos seus discípulos, o que falta muitas vezes na gente quando passamos por momentos de grande turbulência. E porque ele também tinha certeza de que a morte dele não viria naquele momento, mas sim na cruz, onde ele morreria por mim e por você, pelos nossos pecados, pagaria a dívida do nosso pecado. E por fim, aqui há um contraste com a figura do profeta Jonas. Se vocês conhecem muito bem a história, Jonas recebeu a ordem de ir para Nínive e pegou um barco em direção a Tarsis em desobediência a Deus, e se levantou uma tempestade no mar que o próprio Deus produziu com aquela embarcação, e ele, dormindo na desobediência profundamente, não foi despertado. Mas os homens que estavam ali, os tripulantes desesperados, acordaram, e ele realmente percebeu que por causa dele, da sua desobediência, aquele mal estava acontecendo com ele. Então isso nos mostra de maneira implícita algo extraordinário, que naquilo que o profeta Jonas falhou,
Cristo foi perfeito, porque ele dormia naquela embarcação o sono da obediência ao Pai. E como Messias, o ungido de Deus, ele é perfeito como profeta, como rei e como sacerdote. E o segundo aspecto da sua natureza é a sua natureza divina. Nesses relatos aqui, a divindade de Cristo é invocada, porque só Deus no Antigo Testamento tinha poder sobre a criação, sobre as forças da natureza. Existem alguns salmos que falam sobre isso, mas eu preferi destacar aqui o Salmo 107, do versículo 23 ao 30, porque tem uma forte associação com essa passagem, com esses relatos, que diz assim: em sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas aflições. Fez parar a tempestade e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança, e assim os conduziu ao porto desejado. Veja que associação incrível no Salmo 107, do versículo 28 ao 30, com esses relatos em que Jesus manifestou o seu poder ao repreender a fúria daquela tempestade. Portanto, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o Deus encarnado que está presente no barco com seus discípulos e o único que tem autoridade e poder sobre as forças da natureza. Eu queria fazer algumas aplicações importantes aqui acerca desse relato. Em primeiro lugar, onde nós estamos colocando a nossa fé nesse mundo? Onde nós depositamos a nossa fé ao atravessar as tempestades da vida? As tempestades, sem dúvida, elas vão demonstrar a qualidade da nossa fé. Elas vão mexer, muitas vezes, com a nossa estrutura física, com a nossa estrutura emocional, com a nossa psicologia. Ela vai mexer também com as nossas convicções. E se nós estivermos depositando a nossa fé em alguém que não seja Jesus, sem dúvida, nós vamos naufragar, nós vamos perecer. Nós iremos realmente padecer por estarmos colocando a nossa fé no lugar errado. E há um outro alerta aqui muito importante: cuidado. Cuidado, porque se Jesus ele revelou seu desapontamento com a incredulidade dos discípulos, imagine quando ele voltar e não encontrar fé genuína no coração das pessoas. Existem pessoas que conhecem a Jesus apenas de ouvir falar e têm depositado a sua fé para ir para o céu em si próprio, em coisas, em pessoas. Não basta apenas você saber que Jesus é bom, que Ele é santo, que Ele cura, que Ele realiza milagres. Você precisa depositar a sua fé, a sua confiança única e exclusivamente em Jesus. Seja para atravessar as tempestades da vida, os momentos mais turbulentos, como seja para enfrentar a morte. Porque se os discípulos morressem naquela embarcação, Jesus tinha poder para ressuscitá-los, assim como ressuscitou Lázaro. E assim como ele prometeu ressuscitar todo aquele que vivesse e morresse confiando na sua pessoa e na sua extraordinária obra. Ele disse que ele é a ressurreição e a vida. Essa história narrada ela serviu de encorajamento para os primeiros cristãos que estavam sofrendo forte perseguição no primeiro século. Porque eles sofriam essas perseguições e eles viram que nesta experiência relatada nessas narrativas, um paralelo com a situação que eles estavam enfrentando, e eles foram encorajados a perseverar e colocar a confiança deles exclusivamente em Jesus. Portanto, no meio de toda a provação, Jesus está realmente com a sua igreja, com o seu povo, e não há razões para a gente se desesperar continuamente, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, ainda que o seu auxílio pareça demorado. Jesus estava dormindo no barco, e a impressão que a gente tem é que às vezes Jesus está passivo, mas Jesus não está de braços cruzados, ele está à destra de Deus intercedendo pelo seu povo, pela sua igreja. E no momento certo ele há de nos socorrer, ele há de vir nos buscar e de nos levar para o propósito que ele pré-estabeleceu e ele deseja para nós. Ele prometeu um lugar para a gente seguro, ele não prometeu um trajeto sem turbulência, mas prometeu para a gente, sim, um paraíso, um lugar seguro, um lugar onde não haverá mais pranto nem tristeza, onde não haverá mais pecado nem ansiedade, onde não haverá mais depressão, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá angústia, um lugar onde
o mal será destruído, um lugar onde o diabo será esmagado de uma vez por todas. Portanto, irmãos, confie, porque Ele há de nos socorrer, e lá para onde Ele prometeu nos levar, Ele disse que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus te abençoe, te fortaleça e nos encoraje nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando no nosso país e no mundo.